Muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Renato? Salve, salve, mestre. Mestre não, né? Pós-doutor. Quem me dera. Pós-doutor Pedro Serrano, nosso querido. Pedro, eu queria começar aí falando sobre o Anderson Torres. Ele está nesse momento, pelo que consta, dando na Polícia Federal um depoimento onde ele abriu mão de ficar calado, até onde eu sei, né? Eles não entraram com um pedido para que ele permanecesse calado. Provavelmente deve falar, deve se defender ali. E você escreveu um artigo criticando o tempo de permanência dele na prisão, né? Por como é que é? Prisão. Esqueci agora o termo jurídico. Preventiva. E eu até a gente teve aqui com o Fernando Idel, que dividiu esse artigo contigo. Eu falei: olha, tudo bem, eu entendo que essas prisões elas são de forma algumas exageradas, mas nesse caso ele atentou contra a democracia. Ele tentou, foi parte de um golpe de Estado. Então, eu te pergunto o seguinte, Pedro: em outros países, ele não, por ter feito isso, ele também não estaria preso até o momento? O que tem na legislação brasileira aí que impede isso, na tua opinião? Não, primeiro vamos colocar a questão da forma adequada. O problema não é ele ficar ou não preso. O problema é a fundamentação da decisão que determinou a prisão dele. Infelizmente, obviamente, a gente não tem formação jurídica na cidadania. É um assunto considerado secundário até pelas faculdades de humanas, em geral. Você conversa com um cara formado em ciências sociais, tem muito pouca noção do que é o direito. E o direito, hoje em dia, tem correntes teóricas, de Laval, por exemplo, e Dardot lá na França, que acham que o direito é um dos elementos de comando do capitalismo hoje, um elemento central, deixou de ser mera superestrutura. Quer dizer, é uma linguagem absolutamente relevante para compreender a realidade política, institucional de qualquer estado, qualquer país, qualquer ambiente. Então, o direito tem sua própria lógica e suas próprias fundamentações, né? Numa democracia, é absolutamente relevante se manter a autonomia do direito, ou seja, que ele se realize pelos seus próprios fundamentos e não por raciocínios estratégicos próprios da política, como disputa de poder. O direito é a política por razões de justiça e não por disputa de poder, né? Então você teria que ter uma... Deixa eu desligar aqui, porque ficam ligando, esqueci de desligar. Te assistindo e fala: o Pedro lá, deixa eu ligar para ele. Então tem que ter uma linguagem própria do direito. E o que o direito diz em relação a uma decisão dessa? A decisão é válida ou não pelos seus fundamentos, ou seja, não é o que... Em geral, tenho recebido críticas aí de alguns juristas progressistas em relação a esse ponto de vista que eu defendi com o Ideu, mas pautado em argumentos que não estão na decisão. Se não está na decisão, não existe. Nós temos que entender isso. Quer dizer, uma decisão que manda prender alguém, suprimir o direito de liberdade, que é algo drástico, violento, é exercício pleno da violência legítima do Estado, né? Essa ordem, a gente vai verificar se ela é válida ou não no direito segundo seus fundamentos. E ele tem dois fundamentos, Alexandre. Dois. Primeiro, ele aponta o que seriam provas do cometimento do crime pelo Anderson. Ora, isso não pode servir de fundamento a uma prisão preventiva. Isso é uma decisão de culpabilidade. Só pode se levar em conta se ele cometeu ou não o crime no fim do processo, né? Com amplo direito de defesa. Ele não pode ter mantido a prisão preventiva exclusivamente por isso. É óbvio que para se decretar uma preventiva tem que ter indícios
Tem que ter materialidade do crime e indícios de autoria, é evidente, né? Então, se discute um pouco isso, mas não no sentido que o ministro Alexandre utilizou, de usar as provas como fundamento da decisão de manter preventivamente. Isso, no direito, nós chamamos de adiantar a decisão final, de adiantar o provimento da culpa. Nós criticamos muito a Lava Jato por isso, porque ela usava esse tipo de instrumento. Trazia lá um ou outro indício, falava, esse cara provavelmente é culpado, vamos prender. É como se você quisesse adiantar a pena. Em vez de esperar o devido processo, o direito à ampla defesa, sem o cara ter se defendido, você já prende. Isso é medieval. Isso é medieval, não é algo que não... A prisão preventiva não serve, não deve servir para isso, né? E o segundo argumento também é muito ruim, Renato. Diz que mantém a prisão preventiva por conta dele não ter entregue a tempo a senha do seu celular. Ou seja, dele não ter produzido prova contra ele mesmo. Isso é motivo para prender o sujeito. A condição é clara. Ninguém pode ser condenado ou preso em razão de produzir prova, de não produzir prova contra si mesmo. Todo mundo tem direito a não produzir prova contra si, né? É um direito muito civilizado que a nossa Constituição estabeleceu, né? E mais do que isso revela uma forma de processo penal e de investigação em que se quer obter a prova pela pessoa do investigado e não por outros mecanismos de investigação. Obter a prova pela pessoa do investigado começou com a tortura. A tortura é a forma mais clássica de obter prova por meio da pessoa do investigado. Nesse caso, manter ele preso pode significar, como nós defendemos na Lava Jato, pode significar uma tortura psíquica, né? Ou seja, você utiliza da prisão preventiva para ele entregar, né? Sabe-se lá se ele vai entregar a verdade, porque para sair da prisão o sujeito fala o que precisar, né? Mas isso é um mecanismo bárbaro de se obter provas. Não é por aí. Veja, nós vivemos num momento da humanidade, Renato, em que nós somos mais acompanhados que todo mundo na história humana, na história da humanidade do planeta. Nunca o ser humano foi tão acompanhado pelo Estado, por vigilâncias, por 1000 mecanismos, né? Eu estou aqui falando, meu celular está aqui do lado, provavelmente daqui a pouco ele me manda uma propaganda com algo relativo à prisão, uniforme de prisão, qualquer. Quer dizer, porque está ouvindo a conversa. Aí eu vou para o elevador, já estão me filmando. Aí pego o meu carro, saio para a rua, estão me filmando o tempo inteiro. Quer dizer, a nossa intimidade é absolutamente devassada, de uma forma nunca vista na história humana. Ora, tem 1000 mecanismos para o Estado obter prova, sem precisar recorrer a esse tipo de mecanismo medieval. Tanto que é por isso que a nossa Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Posso fazer um parênteses? Só para terminar, e por que a minha crítica a essa fundamentação? Porque isso não vai se aplicar só ao Anderson. Isso cria um modo da jurisdição agir, uma jurisprudência, que se aplica e tem se aplicado à maioria da nossa população pobre que habita as periferias. Nós temos que combater essa jurisprudência, né? Aonde for que ela se apresente. O caso do Anderson é um excelente caso para esse combate, porque ele é público. As pessoas dão espaço de visibilidade, né? E nós demonstramos o quanto esse tipo de situação é perversa. E qual que é meu medo? Amanhã pega o Stedley, do MST. Stedley, entrega você ocupou a fazenda tal aí. Vamos verificar se você comandou, qual é o limite da tua participação nesse crime de esbulho possessório. Então você me entrega aqui o teu celular com a senha. Ele não entrega. E aí? Vai ser preso? E nós vamos considerar legítimo, porque nós achamos que a do Anderson é... Né? Nós vamos ter legitimado esse tipo de prisão. Não podemos fazer isso, né? Então, a crítica que eu fiz é pautada numa leitura rigorosa da decisão. Não foi feita no chute, não é essas críticas genéricas feitas com base em superficialidades ou generalidades. Não, é uma crítica diretamente feita a uma decisão judicial, que é meu papel como constitucionalista. E vou dizer mais, acho um equívoco os juristas progressistas que insistem em defender qualquer decisão a título de defesa da democracia. Não é assim que se defende a democracia.
E desde o pós-guerra, nós podemos afirmar: a democracia constitucional tem mecanismos de resposta a essas situações extraordinárias que não passam pelo estado de exceção, que não passam pela suspensão dos direitos humanos e fundamentais, ou seja, que implicam na observância desses direitos. Ô Pedro, eu queria fazer um parênteses, porque, assim, pelo que eu entendi, pelo que você está falando, eu respeito muito a tua opinião, você está questionando o que o Alexandre colocou como fundamento para que ele esteja preso. Aí eu te pergunto, dentre esses fundamentos, não está, então, em nenhum momento citado a tentativa de golpe de Estado? Tá, mas veja, isso é o crime que está sendo apurado, Renato. Sim, ele não pode ser preso. A tentativa de golpe de Estado não ensejaria uma ação legítima do Estado em defesa da democracia? Claro. E nesse caso, vamos tentar entender. A decretação foi correta lá em janeiro, a decretação da preventiva. Mas hoje não está havendo mais aquele movimento, objetivamente. Né? Então, aí é uma discussão, né, Pedro? Não, ali você tinha nessa prisão um mecanismo para impedir a tentativa. Hoje, você tem outros mecanismos. O MP pediu uma série de cautelares em relação a ele que são suficientes, a meu ver, para impedir qualquer cometimento de crime. Veja, ele ficaria em casa com uma tornozeleira eletrônica, sem poder usar computador, sem poder se comunicar com nenhuma pessoa envolvida no assunto. Mas é possível garantir que ele não vai fazer isso? Porque não, se ele fizer, daí você tem um motivo. Bolsonaro estão repetindo o discurso da Lava Jato. Isso é que eu discutia com os caras da Lava Jato, tem que sair dessa. Se ele tiver uma cautelar e ele desobedecer, aí é motivo para prendê-lo. Não, mas já desobedeceu. O Flávio Bolsonaro foi tentar visitá-lo na prisão. E eles dois têm relação no mesmo crime. Então, são investigados. Não, ele não vai poder. Se o Flávio Bolsonaro... Foi anteontem, uma delegação... Veja, é uma série de cautelares, são ordens do juiz. Ó, você vai ficar em casa com tornozeleira, sem entrar na internet, sem se comunicar com ninguém ouvido no caso. Sem poder sair do país, me entrega o passaporte aqui. O passaporte é entregue para a justiça. O cara não tem como sair legitimamente do país. Né? Agora, se ele resolver arrebentar a tornozeleira eletrônica, entrar em contato com outras pessoas, isso é motivo para daí ele ser preso definitivamente, sim, ser preso daí mostrou que não cumpre. Duvido que ele fizesse isso, ele é formado em direito, ele sabe o risco que correria. Né? Que é o que aconteceu com o Daniel Silveira, né? Ele está preso agora porque ele descumpriu as cautelares. Isso, e descumpriu, está preso. Então, agora, nós não podemos ter essa lógica punitivista, isso vai se voltar contra nós, gente. Nós somos a parte mais fraca do ambiente da política na sociedade. Né? Isso é um argumento político que eu estou usando. No campo do direito não tem cabimento, é medieval isso. Né? O sujeito tem risco de recometer o crime. Qual que é o mecanismo que menos interfere no direito de liberdade dele e que preserva a sociedade dele eventualmente repetir um crime? E veja, nós estamos falando que ele cometeu o crime sem ele ter se defendido ainda, Renato. Ele não se defendeu. Não é civilizado isso. Ele não foi pego em flagrante, ele estava fora do país. Tem um decreto do tudo bem, ele casa dele. Não, tem uma minuta, tem não sei o quê. Tá bom, isso são provas que vão se recolhendo e vão se verificando. Tinha uma minuta de um contrato de compra do apartamento do Guarujá na casa do Lula. E nós demonstramos que aquilo era furado. Então, tem que ir com calma nessas coisas. Nós temos que ir com calma, para a gente não cair em contradição com o que nós ficamos 15 anos defendendo. Nesse caso, Pedro, desculpa, eu acho que aí ensejaria um crime comum no caso do Lula, se fosse o caso. Isso for entendido como prova. Um decreto golpista na casa do ex-ministro da Justiça é uma coisa de outra ordem, sendo que o golpe foi tentado. E há provas hoje contundentes de que em 12 de dezembro... Eu só estou dando como exemplo, eu não estou negando a importância da prova. Eu estou dando como exemplo. Eu estou aqui argumentando contigo para a gente... Não, mas você está argumentando, veja o que você está argumentando, que a pessoa deve ser presa se tiver prova contra ela, independente da defesa dela. Não, eu estou falando o seguinte... Esse documento achado não é prova. Não, eu estou dizendo o seguinte, em caso de golpe de Estado, Pedro, acho que a legislação tem que ser mais rígida para esse tipo de
de que pessoas que Mas ela não é. atentam contra Ela a democracia. não é. Você precisa mudar a Constituição. Tá, não. Eu estou dizendo mudar a Constituição. Você está falando, o teu discurso é moral e político, não é jurídico. E aí não, é defesa do Estado de Direito. Também. Não, mas não precisa disso para defender o Estado de Direito. Se você, eu duvido que se você mantiver esse sujeito em casa com tornozeleira eletrônica, sem comunicação, que ele vá romper com as cautelares. Eu duvido. Eu duvido mesmo. Ele não vai romper, ele sabe o que significa. Porque daí ele vai ser preso e vão jogar a chave fora, com razão. Ele vai dar razão a isso. Né? Ele não vai romper as cautelares, ele não vai se arriscar. Né? Ele não pode sair do país. Ele acaba sendo achado, ele é Polícia Federal, ele sabe que acham ele. E vão achar. Né? Então, eu acho que... Vamos pegar o exemplo do Adriano da Nóbrega, que estava envolvido em vários crimes. Ele foi suicidado, como disseram aqui. Você não acha que corre o risco de um cara como Anderson Torres, fora do controle do Estado, poder ser assassinado pela gangue, pela essa organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado, começando em 12 de dezembro, que foi interditado, foi inclusive pela matéria que dá fora, se deve se lembrar na época, nós demos que o GSI estava envolvido e tudo, houve um recuo, e depois tentou de novo em 8 de janeiro, daquela forma que você viu. Será que ele não seria assassinado? Se não... Estou aqui ponderando contigo, não corre esse risco. Existem outros mecanismos de proteger a pessoa que está sob risco, que não prendê-lo. Senão, veja, nós estamos criando uma situação em que a gente vai prender qualquer um por qualquer crime. Amanhã eu enquadro uma ação, e é possível fazer isso, uma ação do MST na Lei de Defesa da Democracia, que é o mesmo enquadramento que ele está agora. Como é que faz? Aí vamos ter direito a prender todo mundo? Não, esse teu exemplo é muito bom. Vamos ter calma, é isso que eu falo, temos que ter calma. Os direitos, eles são universais. Não adianta a gente brigar por direitos quando eles se aplicam a quem a gente é simpático e querer suspendê-los a quem a gente é antipático. Isso é fascismo, de outra forma. Isso é o que o extrema-direita propõe. Né? É o que eles propõem. Que nós não tenhamos direitos que eles tenham. Eles querem privilégios, né, no fundo. Né? Então, nós temos que ter essa noção. Ou a gente tem rigor na garantia dos direitos. O direito, como diz o Norberto Bobbio, tem que ser um muro intransponível. Ou você os mantém como um muro intransponível, o único caminho que sobra é a barbárie. É o que a história humana demonstra. E tem mais. Se a gente insistir em usar de mecanismos abusivos contra essa gente, eles vão sair como mártir. Tem um grande pensador no direito, chama Karl Loewenstein, que em 1937, antes das constituições rígidas do pós-segunda guerra, ele defendia, era um dos que defendia a ideia de um estado de exceção para a defesa da democracia, que estava na época fustigada pelo fascismo. Né? E ele defendia o que ele chamava de democracia autoritária, uma democracia que suspendesse os direitos daqueles que atacassem. E ele mesmo falava, isso não é forma de solução do problema. Isso é um mecanismo para conter por algum tempo o avanço do fascismo contra a democracia. A solução não é a violência legítima de Estado. Então está se querendo jurisdicionalizar a luta contra o fascismo. A luta contra o fascismo, gente, é nossa, é da sociedade. A gente não pode terceirizar isso para o judiciário, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Criar heróis no judiciário, heróis da luta, o judiciário vai resolver, o Xandão resolve o nosso problema, isso não existe no plano político. É um erro apostar na jurisdicionalização da luta contra o fascismo. É um erro político. Isso não ocorreu no passado, não vai ocorrer atualmente. O judiciário não tem condição de conter um movimento que hoje pega quase metade da sociedade. Se prendeu o Bolsonaro, surge outro. E surge outro com o discurso que o Bolsonaro foi vítima. E acirra, né, dá força para o movimento deles. Né? Nós temos que ter clareza disso. Né? Eu acho que é um perigo a gente não observar direitos humanos e fundamentais na prisão dessa gente. Mais do que nunca, nós precisamos ser rigorosos na aplicação do processo penal. Existem outros fundamentos que o Alexandre poderia ter usado, o ministro Alexandre poderia ter usado? Talvez, mas ele não usou. Quais, Pedro? Eu acho que existem a garantia do processo, você tem outros fundamentos que ele poderia talvez ter usado. Né?
mas que ele não usou. Não existem esses argumentos. Porque não existe nada que diga respeito ao risco contra as instituições democráticas que pudessem... Sim, se demonstrar que há um risco, veja, mas eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo contemporaneidade nesse risco. Tem um monte de gente presa. Aí é uma questão subjetiva, você concorda que é menos objetiva que do direito? Eu, por exemplo, vejo riscos dele solto, assim, eu vejo. Eu acho que eles estão organizados, eles... Eu, francamente, se for para ter um golpe no Brasil, não é o Anderson estar preso ou solto que vai mudar alguma coisa. Aliás, eu acho que é o contrário. Ele preso, ele vira Marte. Né? Você acha que é o quê? Que é o Anderson que lidera o processo ao ponto de, se ele estiver preso, não vai ter golpe. Não existe isso, gente. Se esses caras não forem presos, pelo que eu acho, assim, para eu te dizer, não só o Anderson, como boa parte desses que foram presos nos atos golpistas, se não tiver nada forte contra eles, isso abre espaço para uma ação. Mas o forte, Renato, não é o abuso. O forte é uma decisão final da justiça, onde houve direito de defesa e onde condene eles a penas graves, que eles podem ser condenados. Eu não estou propondo não punir. Eu estou propondo que a gente não cometa abuso. A história do Brasil sempre foi isso, uma flutuação entre a impunidade e o abuso. Ou a gente não pune, ou a gente abusa. Usa de prisão preventiva para punir. Nós já fomos punidos, para vocês terem uma ideia, 2 vezes pela ONU e pela OEA, pela vulgarização de prisão preventiva. Essa gente vai poder usar da ONU, da OEA, para defender seus direitos. Não é adequado isso para nós. Para a luta contra a democracia, isso não é adequado. Nós temos que ter os direitos humanos do nosso lado, não contra nós. Eu acho um erro isso, sinceramente. Acho que é uma visão curta. A gente sabe que soltar o Anderson não cria risco nenhum de golpe a mais do que já está posto. Se houver golpe, mesmo com o Anderson preso, vai rolar. Não é o fato dele estar... Não é solto, ele não vai estar solto. Não é o fato dele ter uma prisão domiciliar que vai mudar alguma coisa. Ele vai estar em casa com uma tornozeleira, sem equipamento eletrônico e sem possibilidade de contatar com outras pessoas. Risco de vida pode ser coberto por proteção policial. Então, que inclusive é mais eficaz do que dentro da cadeia. O crime organizado que apoia Bolsonaro está dentro da cadeia. Ele pode ser morto dentro da cadeia. Não se enganem com isso. Aliás, é mais fácil ele ser morto dentro da cadeia do que fora com uma proteção adequada. Portanto, sinceramente, eu não consigo ver argumento. E o que me preocupa é que eu tenho visto não só essa decisão, mas algumas, não todas, com esse tipo de disfunção. Isso vai ser usado. Agora, Pedro, só para... quando o Alexandre de Moraes criou o processo lá das fake news, tinha uma discussão legal ali se ele podia investigar sendo juiz do caso, tal. Teve um debate sobre isso à época, né? E no fim ao cabo, do ponto de vista, não sei se aquilo foi o melhor caminho, mas não fosse talvez essa investigação feita por ele, a gente podia ter perdido a democracia no Brasil, você não acha? Pode ser, e vou te dizer mais. Na época eu defendi a postura do Alexandre. Não sei se você lembra. Lembro. Defendi em lives. Por quê? Porque ali tinha um amparo jurídico, de um princípio que chama contempt of court. As cortes constitucionais, quando atacadas e não são defendidas pelos órgãos que teriam incumbência de defendê-las, que no caso era o Ministério Público e a Polícia Federal, que ficaram quietas e foram deixando a corte ser atacada. Sob o comando do bolsonarismo. Sob o comando do bolsonarismo, etc. Então não sobrou outra conduta da corte do que usar esse princípio, que é um princípio constitucional que determina, implícito, que determina que toda a corte constitucional toda a corte em geral, tem o direito a executar suas decisões e, portanto, a defender-se quando atacada, quando as instituições não funcionam para isso. Isso é um princípio do direito. Porque quando você destrói a Corte Constitucional, você, na prática, destruiu todo o sistema de proteção de direitos. Então, não tem sentido você alegar direitos para atacar a Corte, porque você está atacando os direitos de todo mundo. Então, essa medida, para mim, foi adequada, foi correta. Nós não temos no Brasil, hoje, com esses eventuais equívocos que eu tenho apontado nas decisões do STF, nós não temos um estado de exceção como tínhamos na época da Lava Jato. Por quê? Porque, primeiro,
não trata as pessoas como inimigo, comete erros. Erros ocorrem em qualquer atividade humana. A justiça, numa democracia, comete erros, né? Mas não há uma patologia como havia na época da Lava Jato, um tipo de conduta que, vamos dizer, comprometia o próprio sistema de proteção de direitos, o próprio direito em si, degenerava o direito. Era o que a Lava Jato fazia, né? Tanto que ela teve que criar jurisprudências e decisões novas para poder encarcerar Lula. Teve que cometer atrocidades. Nada disso está ocorrendo atualmente. O que eu estou discutindo é a fundamentação de uma decisão judicial. E que eu acho importante fazer a crítica, porque se esse tipo de conduta se normalizar, daqui a pouco vão poder falar que há um estado de exceção em defesa da democracia no Brasil. Isso é desnecessário e muito ruim para nós. Não defende a democracia. Cria um discurso que fortalece a luta antidemocracia, né? A democracia tem instrumentos para se autodefender, nós devemos utilizá-los, né? Quando você fala que tem que ser punido, você tem razão, todo mundo que participou ali tem que ser punido, mas punido da forma adequada, por um processo penal com direito de defesa, por uma decisão final. Aliás, nesse caso não está difícil, a competência é do Supremo, e a correta do Supremo ter competência para isso, porque o Supremo foi quebrado, invadido, né? É uma instância só. Não há demora, não tem menor perigo de prescrever esses crimes. Agora, a gente querer adiantar a punição, mantendo essa gente presa cautelarmente, desaplicando as decisões da ONU e da OEA em relação ao Brasil, que determinaram que não deve haver banalização de prisão preventiva, nem uso da prisão preventiva para adiantar punições, né? Eu acho um equívoco. É desnecessário a gente fazer isso para punir as pessoas. Isso só serve de discurso para o fascismo usar contra nós. Só serve para isso. Não garante que não vai haver golpe. É mentira que manter um cara como o Anderson preso, garante que não vai haver golpe. A possibilidade do golpe, se ela existe, ela está posta, né? E ela existe. Eu concordo que existe, mas ela está posta na sociedade. E você não vai prender metade da população brasileira, não existe isso. Por isso é que, como falava bem o Karl Lowenstein, não é o sistema judicial ou o sistema de Estado, ações do Executivo, no caso que era o que ele propunha, Estado de exceção pelo Executivo, não é isso que vai conseguir resolver o problema do fascismo, né? Nós estamos enganados. Nem o problema do golpismo. Isso é um enfrentamento que nós temos que fazer na sociedade. Não adianta querer jurisdicionalizar essa luta política, porque daí nós vamos destruir a democracia. Porque o papel do judiciário não é realizar lutas políticas. Isso não é papel do judiciário. Destrói a democracia quando eu submeto o sistema de justiça a fundamentações e a reflexões não próprias do direito, a fundamentações e reflexões próprias da ação política, né? Nós não podemos terceirizar para o judiciário a ação política, que nós vamos estar deixando de cumprir nosso papel, vamos acabar sendo derrotados pelo fascismo e vamos nós destruir a democracia, porque nós estamos atribuindo ao judiciário um papel que não é dele no sistema, que, aliás, é absolutamente antitético, contraditório à função que ele deve ter. Tem gente que falou aqui corretamente, a justiça é política, claro, ela é política, mas ela não deve operar por razões de disputa de poder. Ela é a política que opera por razões de justiça. Política não é só disputa de poder, há um erro nisso. Pega a história do pensamento filosófico político, toda a história, né? Existe política por razões de justiça. E é isso que o judiciário deve fazer política por razões de justiça e não por razões de disputa de poder, senão é barbárie, acabou. Nós não temos mais um ambiente que vá defender direitos humanos das minorias. É barbárie, é selvageria, né? Propor que o judiciário opere como uma força de disputa política de poder é arrasar com a democracia, é destruir a democracia. É o que o bolsonarismo propunha quando queria aumentar o número de ministros, quando atacava o judiciário por razões políticas, né? Ou seja, o que o bolsonarismo não admitia era um judiciário que agisse por razões de justiça. O que há hoje não pode ser confundido. Houve uma crítica de colegas advogados muito bem intencionados que estavam conosco na luta contra os abusos da Lava Jato, grandes advogados, né? Maris de Oliveira, etc.,
que eles fazem uma crítica a outro problema que está havendo nos processos inquéritos, que é a falta de acesso da defesa aos processos inquéritos. Isso é grave. Se isso virar uma acusação dos advogados contra o que está havendo, isso pode comprometer essa luta contra a democracia. A defesa tem que ter direito a acesso a qualquer inquérito que ela queira, porque senão ela não consegue realizar a defesa. Então há uma crítica séria no artigo publicado no Estadão, gente que nos apoiou desde o primeiro momento na Lava Jato, fazendo uma crítica a isso. Agora, o erro deles, desse pessoal, que é muito bem intencionado e muito culto, e grandes advogados, o erro, o equívoco deles é comparar o que está havendo com a Lava Jato. Isso não deve ser feito. A Lava Jato foi uma força de exceção. Ela produziu processos penais como fraudes, que tinham o fim imediato de combater de forma tirânica o inimigo, no caso era Lula e os demais líderes de esquerda, e o PT, e como fim imediato a destruição da democracia. As medidas do Alexandre e do Supremo Tribunal Federal não têm por fim nem imediato a destruição da democracia, ao contrário, tem por fim a sua defesa. Agora, o que ocorre é que, como qualquer conduta humana, tem erros, tem disfunções, não é uma patologia, não é um estado de exceção que estão operando, ao contrário, estão defendendo a democracia. Só que tem erros, e os erros têm que ser apontados para que esses erros acabem não prejudicando o mérito político, moral e jurídico que todo esse movimento tem. Se não fosse o Supremo, nós não teríamos democracia hoje. O Supremo conseguiu conter os avanços bárbaros da extrema-direita na época da eleição, antes disso, pelo inquérito das fake news que você citou, tal, né? Por exemplo, o Supremo está sendo muito criticado em relação a essa busca e apreensão na casa do Bolsonaro e as prisões que fez em relação à vacina. Posso falar desse tema, não? Eu ia perguntar justamente isso. E no caso dessa operação e da prisão do Mauro Cid... Podemos subir a Sinara também para acompanhar essa parte já da conversa, né, Denise? Bem-vinda, Sinara. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos e todas. Eu fiz análise desse caso das vacinas. Tudo bem, Sinara? Joia. Com o mesmo rigor que eu fiz análise do caso do Anderson. Rigor jurídico. E eu posso afirmar que foram absolutamente legítimas as decisões adotadas pelo Supremo. E que a mídia tem ajudado a subverter essa legitimidade. É muito doido isso. Por exemplo, primeiro, fica tratando o caso, eu vi muitos articulistas falando isso e gente na internet, fica tratando o caso como se fosse um crime de tipo um adolescente que falsifica a carteira de identidade para entrar no cinema. Não é isso. O que há ali na apuração da PF, leiam o relatório da PF, que foi um relatório policial extremamente bem feito e rigoroso e nos limites da democracia constitucional, né? Ele mostra claramente que houve a invasão de um sistema público de dados, de saúde pública, na época da pandemia, para fraudar dados que ali existiam. Isso é um crime gravíssimo, é o crime que nós chamamos de peculato eletrônico. O peculato e a corrupção são os crimes mais graves contra a administração pública. E esse crime é chamado de peculato eletrônico. Ele tem a mesma pena que o peculato. Pode ir até 12 anos de prisão só pelo fato de ter invadido. Mas pior, depois essa quadrilha invade novamente o sistema para retirar os dados, depois que eles provavelmente foram utilizados por Bolsonaro e por o exterior, os dados especificamente do Bolsonaro e da filha dele foram retirados. Ou seja, aí sim há uma prova cabal, Renato, de que houve obstaculização à investigação do sistema de justiça, porque se sumiu com provas, ou se procurou sumir com provas. Não conseguiram sumir porque a polícia achou o rastro disso, né? Mas veja que ali você tem uma série de observações, de questões que eu acho que desmontam os argumentos que estão sendo usados. Sinceramente, falarem que Bolsonaro não deveria ter busca e apreensão na casa dele, pois, para mim, o sistema de justiça prevaricaria se não determinasse essa busca e apreensão. Existem fortes indícios. Não, primeiro, existe a materialidade do delito, houve crimes graves ali de peculato eletrônico, falsificação documental, crime contra a saúde pública, crimes que dão cadeia, não são crimes que a pessoa vai ficar entregando cestinha de alimentos, são crimes gravíssimos. Não é um caso menor.
no plano jurídico. Pois é, eu fiquei muito incomodado com isso também, as pessoas falando que era uma coisa menor, ele ia ser pego por uma coisa menor. Não, é que deixou-se veicular uma ideia, um discurso, uma narrativa, de que é como um adolescente usando uma carteira falsificada de identidade, todo mundo fez isso, para poder entrar no cinema com 18 anos aí. Então, mas não é isso. Houve a vulneração de um banco de dados públicos, que é patrimônio público, é que nem roubar dinheiro público, né? Houve a fraude a um banco de dados, que era um banco de saúde pública na época da pandemia, o que agrava a situação, né? Então, nós temos aí um crime muito... E isso está tudo claro no relatório da polícia. A Polícia Federal trabalhou muito bem, né? E aí os outros argumentos que tem, o Supremo não tem competência. Por que não? O Supremo já estava apurando os crimes cometidos na pandemia, com razão, porque envolviam pessoas que exigem esse tipo de apuração, e agora está dando extensão a isso. Isso eu não vejo nenhum tipo de incompetência do Supremo para apurar. Falar que não deveria haver a busca e apreensão na casa do Bolsonaro é querer trazer ele como algo superior à lei, ao Estado, a Deus, como ele fala. Né? Quer dizer, pôr ele num papel divino. Ele é um cidadão que tem uma forte suspeita de que ele cometeu o crime. Não há prova ainda da autoria. Mas o crime foi cometido, a prova, e ele foi um dos principais beneficiários desse crime. Ora, é natural eu imaginar que o beneficiário teve alguma participação no crime. Então, tem que investigar. E o instrumento que tem para se investigar é a busca e apreensão. Né? Pedro, nesse caso, o pessoal disse, não, mas não foi ele, foi o Cid. Não, mas isso é uma conclusão que não é agora que vai se tomar. É essa ideia que o brasileiro tem de querer decidir caso judicial em 48 horas. Pelos primeiros elementos. Vamos apurar. Vamos deixar a defesa rolar, vamos deixar a produção de provas acontecer, vamos ver, para ver se a culpa... Por que o Cid mexeria na vacinação dele e da filha dele se ele não tivesse pedido? Eu não consigo entender. Os caras foram... Cadê o domínio do fato? Cadê o domínio do fato, gente? Só serve para o Lula isso? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a alma tem que deixar rolar agora. Até agora, vamos ser objetivo. Bolsonaro é uma mentira que a extrema-direita tem divulgado, que Bolsonaro foi perseguido pelo sistema de justiça. Bolsonaro foi beneficiado por omissões criminosas do sistema de justiça. O sistema de justiça não apurou os crimes cometidos na pandemia do governo dele, em que havia fortes indícios de participação dele. Não apurou a compra de imóveis pela família dele, inclusive uma quantia absurda de imóveis comprados com dinheiro vivo. Não apurou os desvios de licitação no governo dele, né, produzidos a partir do orçamento secreto. Né? Ou seja, não houve apuração nenhuma. Ele foi até agora beneficiado pelo sistema de justiça. Nesse caso, não prenderam ele. Por muito menos o Lula foi preso. Nesse caso, não prenderam ele. Determinaram uma busca e apreensão na casa dele que qualquer cidadão está sujeito. Quer dizer, e ele vai e chora ainda. Quer dizer, é um bunda mole, inclusive. Mas vai e chora lá, que nem a criança. Não? Porque gente que pratica bullying é tudo covarde dentro de si. É verdade. Né? E esses caras têm o bullying como método. Né? Na hora que encontram uma força perante eles, que opõe limites, eles choram, se desmontam, que nem uma bonequinha. Né? Que é o que a gente viu acontecer. Então, chamavam a gente de mimizentos, né? Eles chamavam a esquerda mimizenta. Eu nunca vi um pessoal chorar tanto quanto o bolsonarista, gente. Eles choram o tempo todo. Né? Esse final de semana, a Michelle Bolsonaro falou que era contra as cotas para mulheres e voltou atrás depois. A covardia é um traço do bolsonarismo. Mas é porque é traço do fascismo mesmo. Eles matam gente por serem covardes, no fundo. Eu prefiro matar a mulher feminista do que enfrentar um debate com ela. Né? E ser posto perante as minhas próprias culpas, né? Perante mim mesmo. Né? Então, isso é típico dessa gente mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer, Renato, vejam que cada caso é um caso. Ao contrário da Lava Jato, que você podia afirmar que era uma reiteração de abusos e uma reiteração de exceção destruidora da democracia, aqui não. Cada caso você tem que analisar. Né? Tem que analisar com rigor. É o que eu estou, na medida do meu tempo, procurando fazer.
Então, o caso da manutenção da prisão do Anderson, para mim, aí foi inconstitucional e não se justifica. Foi uma decisão injusta, que eu preciso criticar. O caso da prisão do Cid e dos demais pessoas desse grupo. Tem gente, por exemplo, que falou que não há contemporaneidade. É assim, gente presa ali ainda tinha acesso, no dia que foi presa, ao sistema que foi vulnerado. Então, não é verdade que não tem conteúdo. As pessoas não leram, essa é a realidade. Quem criticou a decisão naquele caso, não leu. Não lê é um problema. Né? Como também quem está defendendo a decisão do Alexandre, no caso da prisão do Anderson, muitos não leram a decisão. Né? Então, assim, nós temos que passar a ter essa cautela. Nós estamos num momento em que é papel nosso, da sociedade civil, fiscalizar essas decisões dos judiciários para criticar quando houver abuso ou quando houver uma omissão dolosa em favor da extrema-direita. Nas duas situações. Né? Nós temos que saber caminhar no fio da navalha, que não é o fio da navalha, é o modo civilizado de proceder. As pessoas coerência, têm que... né, Pedro? Tem uma coerência, né? Claro, porque senão nós vamos se destruir. O fascismo não ganha quando ele nos tortura, quando ele nos mata. Isso a história já mostrou. Quando ele nos prende, né? Porque mata um, surge 20 para carregar a bandeira. Né? Ele ganha quando ele nos transforma em algo parecido com ele. É isso que nós temos que ter cuidado. Nós não podemos ser parecidos com os fascistas. Eu discuti com um amigo outro dia, e ele me falava, não, mas se eles estiverem no poder, eles não vão fazer críticas a decisões do judiciário contra nós. Claro, eles são fascistas, nós não. É claro, essa é a diferença entre nós. Há uma diferença de qualidade moral, ética, política, cognitiva. Há uma imensa diferença, e nós precisamos afirmar essa diferença. Né? Então, eu acho que não dá para querer se transformar ou transformar a luta pela defesa da democracia numa luta autoritária, como falava Karl Loewenstein, numa democracia autoritária. Isso não existe no pós-guerra, nem deve existir. A democracia tem instrumentos para, dentro dos limites dela própria, realizar o combate ao fascismo. Não precisa fugir desses limites. E devo dizer, o STF, como regra geral, não tem fugido. O ministro Alexandre tem agido muito mais corretamente do que incorretamente. Né? Mas ele tem cometido alguns erros. É importante apontar os erros para que não se normalizem. Por exemplo, ter uma decisão judicial mandando prender preventivamente uma pessoa porque ela não entregou as senhas dos celulares. Pior que não só não ter entregue, porque ela atrasou na entrega das senhas dos celulares. Não é porque ela deu uma senha falsa, Pedro? Não, isso foi depois. A decisão é anterior a esse fato, ao conhecimento desse fato. O sujeito foi preso por ter atrasado a entrega de uma senha de celular. Nós não somos obrigados a produzir provas contra nós. É medieval querer produzir prova através do pessoa do investigado. Esse fundamento tem de ser criticado por nós, porque senão nós vamos virar igualzinho os fascistas, só com sinal trocado. Eu acho que na hora que é inimigo nosso, você pode usar da prisão para o sujeito entregar provas contra ele mesmo. Na hora que a gente nossa, a gente chia. Quer dizer, não dá para ser assim, gente. Eu acho que o Pedro, não é o que eu entendi que o Pedro está chamando a atenção, é que durante o processo da Lava Jato, o Moro fazia essas prisões como forma de tortura para a pessoa delatar, e eu acho que não é correto fazer igual, né? É mais ou menos por aí, né, Pedro? Claro, porque é um método medieval de ação judicial. É tortura, é prisão como tortura para delatar, exatamente o que o cara do Odebrecht falou agora no livro dele, né? Então fica parecido com o lavajatismo, né? Eu acho que esse que é a grande questão. Não é a mesma coisa que a Lava Jato, mas quando você usa instrumentos semelhantes, injustiças graves semelhantes, acaba sendo confundido. E não deve ser confundido, porque não é a mesma coisa. Na realidade, o ministro Alexandre tem decidido bem, mas ele tem cometido erros, é um ser humano, ele não é Deus. Sim. Então ele tem que ser criticado nos erros, porque senão os erros começam a virar regra. E aí nós vamos ter um problema grave. Né? Então eu acho que nós temos que ter essa atenção com os direitos. Né? Infelizmente, os direitos deixaram de ser um solo comum sobre o qual havia disputa democrática de poder e passaram a ser uma clivagem entre direita e esquerda. Se a esquerda não defender os direitos hoje, eles vão empurrá-lo
nós vamos só ter barbárie no mundo. Cabe a nós a bandeira dos direitos. E vou dizer mais, historicamente, o liberalismo está cometendo o maior erro na sua história inteira. O liberalismo abriu mão da defesa dos direitos. Isso é um erro histórico. Faz tempo, mas abriu. Não, abriu agora claramente. Nesse novo modelo, eles propõem claramente estados autoritários com liberdade de mercado. E isso é um erro histórico imenso, porque não adianta, se você for pegar a história da modernidade, entre idas e vindas, os direitos acabam tendo vitória histórica, porque não tem jeito de você conviver de forma civilizada se não for observando os direitos. Tem uma pergunta aqui, Rovai, da Fátima Lemos. Ela pergunta: se fala muito do STF, mas e o MP pode deixar de denunciar o Anderson Torres? Até agora não o fez, e como fica essa situação? Olha, não pode, porque, veja, o ministro Alexandre alega o quê? Está mais do que provada a autoria. Existem fortes provas de que a materialidade do delito ninguém nega, porque todo mundo sabe que houve o crime mesmo. Mas existem fortes provas da autoria, fortes indícios, pelo menos, né? Bom, se existe, por que o Ministério Público não denunciou? Veja que é um direito do próprio Anderson ser denunciado. Que ao ser denunciado se estabelece do que ele está sendo acusado, os limites da acusação, e ele pode realizar a defesa dele. Então o Ministério Público está prevaricando, deixando de adotar uma conduta que é dever dele adotar e vulnerando um direito fundamental do próprio Anderson. Porque ao não realizar a denúncia, ele não consegue se defender. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade um comentário da Ivane, que gostaria tanto que esse direito explicado pelo Dr. Serrano fosse aplicado também para os pobres. E é isso que quero aqui de registrar que o Serrano é um dos que sempre coloca essa questão para os pobres, né? Então, assim, mas tem uma questão interessante na questão que ela levanta. Há uma lógica que a direita defendeu na época da Lava Jato, que agora a esquerda está defendendo essa mesma lógica, que é a ideia de você, em vez de universalizar os direitos que no Brasil só são aplicados para os incluídos, você universalizar a injustiça do pobre. Isso não vai resolver o problema do pobre, só vai piorar. Os levantamentos da Defensoria Pública de São Paulo mostram que, como no período da Lava Jato, aumentou o número de punições contra pobres. Quando houve a produção daquela decisão do Supremo para prender o Lula, né, determinando a possibilidade da prisão com decisão de segundo grau, vocês lembram disso? Quando houve a consequência imediata dela, foram mais de 14 mil pessoas serem presas, pobres, 14 mil pessoas pobres serem presas no estado de São Paulo. Quando você tem uma decisão dizendo que a pessoa precisa entregar provas contra si sob pena de ser preso, milhares de pobres vão ser presos por causa dessa jurisprudência. Não, é o que eu estou falando. Defender essa questão não é defender a pessoa do Anderson, nem golpista nenhum. Defender essa questão é defender os direitos, né? Não é punindo de forma abusiva o rico que você resolve o problema do pobre. Isso é uma ilusão. Só aumenta o problema do pobre, porque o pobre é a parte mais fraca da sociedade. Ele está sujeito mais a abuso. Quando eu começo a enaltecer os poderes físicos que a polícia deve ter em relação às pessoas, os poderes do Estado em cometer violências, quando eu começo a enaltecer isso, a maior e mais corrente violência que tem é a morte de pessoas nas periferias, em geral negras e sempre pobres, né? Então, fortalecer um Estado punitivista atenta imediatamente contra os interesses da pobreza, da negritude, né? Não tenho a menor dúvida disso. Os índices demonstram isso. Os períodos de muito sensacionalismo punitivista são os períodos em que aumentam as sanções contra a pobreza. Quem é advogado sabe disso, nós sabemos que nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? Então há um imenso erro das pessoas em falar, vai ser muito bom quando esses direitos... Claro que vai ser, mas eles nunca vão ser aplicados se a gente começar também a não aplicá-los em relação aos incluídos. Não é tratar o incluído de forma injusta que vai resolver a injustiça do pobre, né? Eu tenho uma vida dedicada a essa questão, uma vida, né? Lutando pela universalização dos direitos. Acho que é a grande luta que o país precisa ter.
Mas eu sei que não é praticando abusos e injustiças contra a gente, seja lá quem for, incluído, que vai melhorar a situação do pobre. Não vai. Tudo bem, Pedro. Primeiro, só queria fazer aqui uma fala antes de você sair de 30 segundos, mas assim, o chat às vezes se manifesta de maneira para cá e para lá, tal, dá uma sensação de que todo mundo está pensando a mesma coisa. A expressão do chat é uma expressão daqueles que mais estão ali. É muito importante para a gente gosta, tal, mas não pensem que uma entrevista que tem contraditório ou é uma briga. Não é nada disso. O Pedro saiu. É importante esse contraditório, é importante ouvir as pessoas e poder, inclusive dentro do nosso campo, fazer esse debate. Né? Eu estava falando isso aqui, Pedro, a importância de ter contraditório em entrevistas, de forma civilizada e democrática, e é um aprendizado, pelo menos para mim, muito importante quando faço isso aqui. Tem pessoas que, por exemplo, na questão do PL das fake news, Pedro, tinha gente que não tinha lido também e que resolveu discutir, dar opinião, é impressionante. Aí você perguntava de um artigo, o cara não tinha nem ideia do que está falando. Né? Quando a gente traz pessoas como o Pedro aqui, é para ouvir pessoas que leem, que se dedicam, que estudam. Veja, o que eu uso de legitimidade nessa hora, no diálogo com uma comunidade progressista como a nossa aqui da Fórum, eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro jurista a sair com críticas, primeiro ao caso do Mensalão. E no caso da Lava Jato, o Lula reconheceu isso num discurso que ele fez em dezembro, antes da sua candidatura, antes da eleição, no dezembro anterior à eleição, num jantar do Grupo Prerrogativas. Falou meu nome. Né? Ou seja, é com essa legitimidade que eu falo para vocês. O abuso cometido pelo sistema de justiça contra nossos inimigos não nos favorece, nos deslegitima. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que ser os primeiros a criticar quando houver abuso cometido contra os nossos inimigos, para que isso, amanhã, inclusive, não seja usado contra nós. Mas mais do que isso, isso é o que nós defendemos. Nós defendemos uma humanidade igualitária, justa. Nós lutamos por justiça. Nós não lutamos por estética, como os fascistas. Nós lutamos por justiça. Essa que é a lógica nossa. A gente quer uma sociedade justa. Então, nós não podemos mediar com injustiças, mesmo quando cometidas contra adversários nossos. É o meu ponto de vista. Eu conheci o Pedro pessoalmente, não sei se ele se recorda, mas num debate na PUC, lá para 2006, 2005, 2007, nos idos do Mensalão, onde o Pedro e eu estávamos numa mesa fazendo uma defesa do legítimo direito de defesa do ex-ministro Zé Dirceu. Então, até quero ir mais longe. E o Pedro e eu saímos, entre outras pessoas, fazendo debates em várias partes do Brasil. Foi em vários lugares. Fomos eu, você. Tinha mais gente também, né? Teve a ocasião que veio o Fernando, aquele escritor. Éramos muito Fernando Moraes. O Zé de Abreu, todo mundo tira onda dele, um puta de um cara ultra valioso. Teve no primeiro momento da briga, lá atrás, pô. Daí com coragem, se expondo, né? Então, um momento que a gente era absoluta minoria naquela situação, né? Mas nós temos que tomar mais cuidado quando a gente é maioria. A história dos direitos ensina isso. Quando nós somos maioria, é que o autoritarismo se avizinha da gente. E a gente precisa ter mais autocrítica, mais capacidade de se criticar e de contenção, né? A grande questão da revolução não é só o fazer a revolução, é como ela contém a barbárie que a ela é inerente. Verdade. É isso. Pedro, abraço querido, tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada, gente. Pedro. Tchau, Obrigado, Pedro. Boa semana para você. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma,
na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.